Olá, meus amados irmãos. Vamos aos nossos minutos devocionais, dando continuidade à história da redenção em Gênesis capítulo 1. Nós marcamos o texto, como vocês podem ver na tela, para que fique bem visível cada parte. Em azul nós temos aquilo que Deus criou e em verde nós temos os dias, os 6 dias da criação. Nós vimos que Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Pode-se dizer que foi em um tempo anterior ao primeiro dia, ou seja, Deus simplesmente criou o universo, a vastidão escura do universo e a terra, né, como nós falamos, uma bola de terra com água, e o tempo se passou. Mas também podemos considerar que o primeiro dia da criação é sim o dia em que Deus criou o universo, ou seja, os céus e a terra. E nesse primeiro dia, nós vimos que Deus criou a luz. Disse Deus: haja luz. Quero desde já chamar a atenção para um fato importante. Nós temos uma certa lógica na criação de todas as coisas. Inclusive, isso dá credibilidade ao texto. Lembre-se do que nós falamos sobre questões históricas, ou seja, nós precisamos acreditar no texto que nos dá as informações históricas, porque não somos capazes, não é possível nós repetirmos aquilo que se passou. Então, a credibilidade vem a partir de documentos, né? Testemunhas diversas e assim por diante, comprovações. Por isso que o trabalho da arqueologia bíblica ela é importante. Ele é importante porque vai dando credibilidade para que as pessoas vejam a Escritura como ela deve ser vista, como fidedigna. Né? E nós temos uma lógica textual, o que dá credibilidade para nós crermos que de fato foi assim que aconteceu. Então, nós não temos no primeiro dia Deus criando, por exemplo, os animais. Aí você imagina os animais se não tem calor, se não tem luz, se não tem nada, né? Não tem nem comida. Né? Então você diria assim, olha, tem alguma coisa errada, não é possível isso. Né? Ainda que Deus possa todas as coisas, mas Deus fez tudo seguindo uma racionalidade. Né? E aquilo que nós, inclusive, temos, porque as leis, inclusive, da natureza são criação de Deus. Né? Por isso que nós estudamos e podemos até aplicar, né, ao dia a dia. E o primeiro dia foi criada a luz. A luz ela é possível sem o Sol. Comprova-se isso porque quando uma estrela morre, a luz dela continua percorrendo o universo, provando que a luz pode existir independente de sua fonte. Todavia, eu quero chamar a atenção para o fato de que em João, quando ele faz menção de Gênesis para nos ensinar que Cristo é o Criador de todas as coisas, que quando ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, em seguida ele diz que a vida estava nele, Cristo. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Percebe que o versículo 4 e 5 nos lembram o texto de Gênesis, quando Deus, no primeiro dia, disse: haja luz, e houve luz. E logo em seguida, no versículo 4, diz que e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E a luz prevaleceu, inclusive, porque todas as coisas vão surgindo, né, visivelmente. Então, observe uma relação. Podemos até dizer, baseados em João capítulo 1, que a luz emanava de Cristo. Ou seja, a luz que no primeiro dia foi criada, ela emanava do próprio Cristo. Então é interessante a gente separar. Existe o astro, que nós vamos ver depois, criado por Deus, o Sol, e existe a luz. São coisas independentes. O Sol, ele emite luz, mas a luz independe do Sol. Ela foi criada, inclusive, primeiro. Então, a luz, né, esse elemento foi criado primeiro, depois é que nós teremos o Sol. E como nós falamos, essa luz parece-nos, conforme a Escritura, emanava do próprio Cristo. Né? Cristo, a luz do mundo. Ele, inclusive, vai dizer isso, né? Ainda que se referindo mais a questões espirituais, mas João, capítulo 8, versículo 2, ele diz: eu sou a luz do mundo. Claro que ele está se referindo
mas as questões espirituais. Todavia, não deixa de ter uma associação com a criação, que é, como nós já falamos, a base para toda a história da redenção. Também o primeiro dia, veja no versículo 5, no final, diz que houve tarde de manhã ou primeiro dia. Então, o primeiro dia foi criada a luz. E aí segue o segundo dia, portanto. Né? A pergunta que surge imediatamente é: dias de 24 horas? Bom, é evidente que nesse momento não há como nós contarmos dia e noite pensando, né, em como funciona o nosso sistema solar. Porque dia e noite é decorrente da rotação da Terra. Né? A Terra está girando e ora está claro, ora está escuro, né, por causa da rotação da Terra. O Sol está lá quietinho e a Terra girando, fazendo com que haja dia e noite. Então, portanto, você não pode pensar em dia e noite baseado no Sol. Todavia, havia luz. E uma vez que há luz, e a gente não pode afirmar categoricamente onde ela estava, mas estamos considerando que ela emanava do próprio Cristo, o Filho de Deus. Então, uma vez que havia luz e a luz separada das trevas, então, portanto, a luz estava em um lugar e em outro lugar havia escuridão, pense nas trevas como a escuridão. Ou havendo luz de um lado e escuridão do outro, e uma vez que a Terra sempre girou em torno do seu eixo, né, a rotação dela, logo podemos dizer que havia dia e noite. E considerando que a Terra sempre girou na mesma velocidade, o dia e a noite sempre teve o mesmo tempo. Né? Então, podemos dizer que houve tarde e manhã, porque a Terra sempre esteve girando, e logo no início, no primeiro dia, foi criada a luz para iluminar parte da Terra, enquanto o outro lado ficaria em escuridão. Então, mesmo não havendo um sistema solar, ainda não há anos, ainda não há semanas, ainda não há outras contagens de tempo, as estações, por exemplo, que vão ser criadas com a criação dos luminares, dos demais astros. Então, não havia isso, mas já temos aqui a indicação de que sim, desde o primeiro dia foi possível contar as nossas 24 horas, ou o tempo que é tarde e manhã, ou seja, o tempo de um dia, certo? Não tinha relógio, lembre-se disso, mas já há possibilidade de se contar o dia e a noite, a passagem de um dia. Então, vem o segundo dia, a Terra está girando, e Deus, no segundo dia, cria os céus, o firmamento. Versículo 6, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas, e fez Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez e chamou Deus ao firmamento os céus. Então, os céus. A atmosfera, vamos dizer assim, Deus cria a atmosfera, né? Toda essa região, né, que está nos céus. E aí, por que a separação de águas em cima e embaixo? Porque temos as nuvens, né? Então, tudo aquilo que está na região celestial, Deus fez então a atmosfera, toda a atmosfera necessária para que o que mais vai ser criado, ou seja, a vida, pudesse existir. Percebe que está havendo uma lógica? Veja, para haver dia e noite, ou seja, para que haja mudança de dia, tem que ter a luz. Caso contrário, não tem como contar. Então, Deus criou primeiro a luz. Depois, para haver vida, é preciso ter uma atmosfera. É preciso que a Terra tenha a capacidade de acolher vida, de possibilitar vida, de que ela se mantenha. E foi feita então a atmosfera. Veja, no segundo dia, a atmosfera. Então, há uma lógica. Isso dá credibilidade à narrativa da criação, mostrando ser possível sim que seja exatamente assim como de fato nós cremos, porque cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, no segundo dia, nós temos a atmosfera, né, os céus aí como nós temos hoje, com inclusive as nuvens que são a futura chuva, né? E assim se foi. E vamos para o terceiro dia. Terceiro dia, então, diz o texto no versículo 9 que Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça porção seca. O que é isso? A terra, a terra. Lembra que eu falei? No início era a vastidão do universo, toda a sua escuridão, e uma bola de terra por dentro com água por fora, ou seja, só havia água por fora. A água estava toda na superfície. Aí Deus fez a atmosfera,
E agora Deus faz aparecer os continentes, as ilhas, né? Toda a terra. Ou seja, sobe a terra, baixa a água. E aí nós temos a Pangeia, porque de fato no início a terra era uma Pangeia. Veremos isso no dilúvio, quando estivermos ali estudando o texto de Gênesis 6, quando de fato há a separação da Pangeia e a formação dos continentes, como nós temos hoje. Então, aqui em Gênesis 1, na criação, aparece a terra. E aí nós temos os continentes e os oceanos, como o próprio texto vai nos afirmar. Então, passa o quê? O terceiro dia. Só que nesse terceiro dia, junto com a terra, já aparecem as plantas. Não podemos esquecer que elas vêm primeiro, vêm antes dos animais. Observe outra vez a sequência. A terra aparece, então agora sim pode haver a criação dos animais, né, dos seres terrestres. E Deus faz primeiro as plantas, que serão inclusive o alimento de todos os seres vivos. Então primeiro vem o alimento, depois vem o ser vivo. Observe a lógica da criação, está tudo certinho. O terceiro dia acabou, e aí sim, quarto dia Deus vai fazer o quê? Todo o restante do universo. Então nós temos no quarto dia as galáxias, nós temos no quarto dia todas as estrelas, portanto, no quarto dia nós temos os outros planetas, no quarto dia nós temos o Sol, a Lua, ou seja, todo o restante do universo criado no quarto dia. Nós vamos, portanto, ter um universo vasto criado, embelezando o céu, né, do planeta Terra que Deus fez primeiro. Sim, a Terra, nesse caso, então, ela é mais antiga, né, do que os demais astros, né, do universo. Algumas pessoas poderiam dizer assim, mas pode ser que Deus tenha criado aqui, né, apenas aqui no nosso sistema ou na nossa galáxia, nessa ordem, né, mas fora. Tudo isso é especulação. Não teríamos como afirmar nada. O que nós temos é a afirmação de que os demais astros, e ele afirma as estrelas também, então, portanto, as demais sistemas solares, os demais galáxias, foram criadas no quarto dia. Portanto, vamos considerar a Terra de fato o planeta mais antigo, e depois é que vai aparecer Sol, Lua, estrelas, planetas e assim por diante. Depois é que nós temos o restante. E isso tudo no quarto dia. Aí nós vamos para o dia da criação dos demais seres vivos. Bom, as plantas já foram criadas. Veja que já havia luz, então as plantas que estavam em forma de semente, né, já tinham a luz, mas agora no quarto dia elas têm os astros, têm o sol, então elas podem florescer. Observe que no quarto dia a semente já poderá ser transformada numa árvore. Percebe que há uma ordem de fato, tudo muito bem organizadinho pelo Senhor. E aí sim, no quinto dia Deus faz os enxames de seres viventes, ou seja, tudo que está na água, né? Todos os seres aquáticos são feitos no quinto dia. E também todos os seres que voam, né? As aves, no quinto dia. Quero lembrar uma coisa, nós fazemos uma categoria, o que é ave e o que não é ave, é mamífero. Por exemplo, o pinguim, né? O que o pinguim é, né? Mas o pinguim não voa. E não devemos considerar que a escritura faça esse mesmo uso, né, dessas categorias. Então, pode ser que a ave, por exemplo, na Bíblia, possa ser só o que voa, mas o que não voa não é ave. Seja como for, o que é importante é que todos os que voam são criados no quinto dia e todos os que são aquáticos são criados no quinto dia. Nós temos aí duas categorias, né, que a Bíblia própria dá de seres viventes que são criados no quinto dia. E então nós vamos para o último dia da criação. O último dia da criação, nós temos ali a partir do versículo 24, em que Deus diz, né, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie. Veja, ele fez os que voam e fez os que são aquáticos. Agora ele faz os da terra, e aí tanto os domésticos como os selváticos. Então, todos os animais terrestres são feitos no sexto dia. E terminando isso, Deus cria o homem.
que nós gostaríamos de tratar de forma especial amanhã, mas hoje queremos dar esse panorama, essa leitura panorâmica de como foi a criação. Então, no sexto dia, Deus primeiro fez os seres terrestres e, por fim, fez o homem. E depois nós vamos ter, inclusive, detalhes no capítulo 2 de Gênesis. E então tudo foi concluído e tudo muito bom. Veja que o versículo 31 diz: viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então acabou-se. A criação toda está concluída e tudo muito bom. Não havia pecado, não havia morte. Essa é a base para a nossa esperança da vida eterna. E é por isso que estamos esperando também uma eternidade sem pecado e sem morte. Porque tudo que Deus faz é muito bom. Foi o pecado que contaminou o que temos hoje em nossos dias. Então, vamos aguardar para o próximo estudo, para estarmos destrinchando melhor a criação do homem. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Damos graças ao Senhor por tudo, te louvamos e bendizemos, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E pedimos que nos dê sempre graça para vivermos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.